Padre Weber, prefeito de Rubiataba. Rubiataba é uma cidade, é do Vale do São Patrício? Vale do São Patrício. Uma cidade de porte médio. Porte médio, 20 mil habitantes. 20 mil. Conhecida como a Rainha do Vale. A Rainha do Vale. E uma cidade muito importante para aquela região. É um prazer você estar aqui. Eu agradeço a sua presença, prefeito Padre Weber. E vai ser muito enriquecedor, eu tenho certeza, o nosso papo aqui. Como é que eu conheci o Padre Weber e como é que foi a nossa primeira conversa política? Eu era presidente do partido, do PSD, e ele foi ao meu escritório com o deputado Francisco Júnior. Certo. E lá, naquela época, a gente estava querendo lançar um candidato lá, mas estava em dúvida se você ia ou não ser candidato. Aí eu cheguei lá, você se lembra disso, do meu escritório, e você falou, engraçado, você é sempre entusiasmado, assim, ativo, né? Aí eu perguntei, você vai ser candidato? Você falou, eu vou ser candidato. Eu falei, olha, mas eu soube que parece que tem restrições por parte da igreja. Você falou, não, eu vou resolver isso e eu vou ser candidato. Aí eu senti firmeza, chamei lá e fizemos um vídeo. Naquele momento, lançando a sua candidatura. Para usar uma expressão, foi um momento politicamente abençoado. Por quê? Porque você foi candidato, foi eleito, fez uma boa administração no primeiro mandato, foi reeleito quase 70% dos votos? 63,8%, se não me engano. Dos votos, foi reeleito e com certeza vai fazer uma boa administração. Então é um prazer você estar aqui. Vilmar Rocha, primeiramente é um privilégio para mim estar aqui como pessoa e principalmente como político. Como você disse, aquele dia eu estava nervoso porque, não pela decisão que eu tinha que tomar, mas por encontrar o Vilmar Rocha, toda a história que eu conhecia. E naquele momento nasceu para mim uma grande figura da qual eu sentiria força, buscaria inspiração. Então é muito importante para mim esse momento e pode ter certeza que eu vou guardar por toda a minha história política, onde Deus permitir. Obrigado. Então, eu sou de um povoado, nascido, criado e alfabetizado num povoadinho. Que legal. Chamado Lagartixa. Um povoado? Um povoado. Chamado Lagartixa? Até meus 14 anos eu não conhecia uma cidade grande. Chamado Lagartixa? Chamado Lagartixa. E não tinha um palmo de asfalto. Olha aí. E como era um povoado, não tinha um ensino médio, que hoje nem a gente não usa mais essa nomenclatura. Então eu fui obrigado a ir para outra cidade e estudar. Só que, por pouca opção, eu acabei indo para o interior de São Paulo. Aí fui fazer técnico agropecuário, juntamente com o ensino médio. E aí fui com meus 15, 16 anos para lá. Fiquei lá, terminei o curso, comecei a trabalhar no interior de São Paulo, depois formei em técnico agropecuário, vim trabalhar no Mato Grosso. No Mato Grosso? Mato Grosso, Primavera do Leste. Fiquei encantado. Talvez foi a primeira encanto com uma gestão pública. É uma bela cidade. Uma bela cidade. Né? Isso no ano de 98, 97. E aí lá eu tive contato com a igreja. Sim. Através de programa de rádio. Fiquei conhecendo um padre que, por sinal, depois ficou muito famoso, o padre Paulo Ricardo. E fiquei encantado com a fala dele, da forma que ele falava da pessoa humana, da vida, a forma que ele via a vida, que me encantou muito, ao ponto de eu querer conhecer. E fiz um encontro vocacional, que é o encontro que faz para entrar na igreja, mas eu não fiz um encontro vocacional para entrar na igreja, eu fiz para conhecê-lo. Eu achei um homem esplêndido, fantástico, queria entender aquilo. Só que eu saí de lá já decidido que eu ia entrar no seminário. Aí entrei, fui transferido para Rubiataba, que era a minha diocese, foi aí que eu conheci Rubiataba a primeira vez, no ano de 2000. Aí entrei no seminário, morei um ano em Rubiataba. A formação Filosofia e Teologia para ser padre eu fiz aqui em Goiânia. Sim. Ali em Jardim das Aroeiras, onde fica o instituto nosso, da igreja. Aí eu fiz Filosofia, Teologia, ordenei padre. Fui padre 12 anos em Rubiataba. Nesse período eu fiz letras também, para ter esse contato maior com as palavras, que o padre é também um homem da palavra. Eu tive a alegria de participar do início do ECC, que é um encontro que a igreja tem para casais. E eu participei da chegada desse encontro na diocese. E ele tem 3 etapas. A terceira etapa é políticas públicas. Os casais precisam ingressar na vida social, levando políticas públicas e consolidando como uma missão de vida. E aí eu tive o primeiro contato assim, com a política. Eu vim atrás da GEAB para construir um centro comunitário, para começar a fazer políticas públicas. E ali eu entendi que eu poderia ajudar e fazer políticas públicas, de fato, que mudavam a vida das pessoas de uma forma muito maior como um gestor público do que como um sacerdote. Isso, que eu já tinha 12 anos de padre. Então foi a primeira vez que eu pensei de fato. Mas guardei só para mim, fiquei uns 5 meses e procurei o Francisco Júnior, porque eu já conhecia que era coordenador estadual da Renovação Carismática, né? E através de um amigo em comum eu fui até o gabinete dele. E aí eu perguntei a ele se
que ele achava, né? Sim. Ou pergunta errada. Pois é. Não, vamos embora, sempre é assim. Ele disse, não, eu não acho, não. Acho que você devia ser padre, que tá precisando mais de padre que de prefeito. Ah, é? Falou? Oh, meu Deus do céu. Vou puxar a orelha do Francisco. Como é que o Francisco faz um negócio Mas ele falou uma das coisas mais bonitas. Mas se você quiser, conta comigo. comigo? Bacana. E aí, aquele sentimento de filho mesmo sair dali. Foi 2 grandes encontros. Falei do primeiro encontro. Foi contigo lá, foi depois desse. E esse encontro grande com o Francisco também, que marcou, né, a história. E ele disse, mas se você quiser, pode contar comigo. Então, Bacana. aí eu decidi. Você saiu do mundo cristão para o mundo pagão. Como é que você hoje avalia assim? Você já falou uma coisa bacana aí, que você chegou à conclusão de que como político você podia fazer mais para a sociedade do que como padre. Verdade. E eu tenho uma concepção que é o seguinte, a política é um sacerdócio. Para quem a exerce, Padre Weber, com seriedade, com compromisso, com grandeza, com espírito público, ela é um sacerdócio. É uma forma de sacerdócio. Então, nesse sentido, a vida religiosa, o sacerdócio com a política, se exercida desse jeito, são muito parecidos. É uma doação que você faz do seu tempo, das suas energias, a favor da sociedade e não a favor de si mesmo. Então, mas eu quero saber o seguinte, como é que você sai da cristã crítica e cai na política? Como é que hoje você avalia quais são as diferenças, quais são as características, o que você aprendeu da política, o que você desaprendeu? Boa pergunta. O que você me diz? Olha, cresci num ambiente clerical, escutando que, né, a política, assim como o senso comum, é um dos vários mitos da política, né, que a política não presta, que a política é tudo cheio de gente ruim, que é tudo ladrão. Né? E hoje, antes de responder, eu tenho vergonha de coisas que eu falei no púlpito de políticos pelo simples fato de não saber o que eu estava falando. É verdade. Já pedi perdão sobre isso. Bacana isso, hein? Bacana já isso. Pedi perdão sobre isso. Bacana isso, hein? É um gesto de humildade e de coragem, de dizer, olha, eu errei naquela avaliação. A minha percepção não era legal. Isso. Bacana a análise isso. que eu fazia não era real. Né? E eu sei que está enraigado no senso comum. Então, eu cresci escutando isso. Né? Mesma coisa de crescer escutando. Quando eu disse que não, política não é lugar de padre, porque são duas coisas que não conversam, porque uma é sagrada e a outra é profana. E eu lembrei de uma frase que eles diziam, que eu também na minha juventude cresci escutando. Lugar de mulher na cozinha. Né? E aí eu disse do mesmo jeito, o lugar da mulher é onde ela quer, e o lugar do padre é onde ele quer também. Claro, né? Perfeito. Mas quer não no sentido de só ter o poder da decisão. É porque todos os lugares, né, ele tem essa grandeza e a gente precisa estar lá. Então, no meu sofrimento da decisão, que quando eu decidi ir para a política, eu estava com 39, a gente fala das crises dos 40. Sim. Você está de cabeça branca, Weber? Como é que você só tem 40 anos? Mas você está com a cabeça branca, só tem 50? E no sofrimento dali dos 39, dessa crise dos 40, né, olhando para mim mesmo, que é a companhia que eu mais gosto, que é a minha, e aí eu disse, eu quero levar o meu sacerdócio para a política e não trazer a política para o meu sacerdócio. Bacana. E isso eu peguei, né, como um lema, e todos os dias eu tento renovar esse compromisso. Isso, assim como alguém que é casado renova todos os dias para se manter casado. E hoje eu tenho essa tranquilidade de que a minha missão de padre, ela encaixa muito bem na política, porque se eu pudesse resumir a política, eu resumiria como uma gestão de pessoas. E a igreja não é diferente. A gente tem que fazer essa gestão de pessoas, né, o tempo todo. E quando faz ela bem feita, as outras coisas acompanham. Eu costumo muito dizer nas minhas palestras, ou às vezes até em conversa, o seguinte, o cara, para ser político, tem uma pré-condição essencial. Ele tem que gostar de gente. Gostar de gente. Se não gostar de gente, não tem jeito. Tem que gostar de gente. É o que você falou, tem que gostar de gente. E isso tem gente que não é assim, tem outra formação, tem que gostar de gente. Muita gente me pergunta assim, Vilmar, mas você está sempre bem-humorado, alegre, está bem. Qual é o segredo? Eu falo, olha, uma das seguintes, eu faço o que eu gosto. Eu relaciono com gente, eu convivo com gente, e eu gosto disso. Isso me faz bem. É verdade. Quando você atende uma pessoa, e atende a pessoa como um ser humano, que tem uma história encantadora, que você quer conhecer, e não como um assunto, né, aí faz a diferença. Todos os dias que eu atendo no gabinete, né, dezenas de pessoas, só que cada uma história bonita. E quando você entra, eu digo, vou aprender, né, quero conhecer um pouquinho, e aí você até se perde no tempo. Mas é o tempo mais bem aproveitado e ele vai fazer a diferença ali na sua gestão em algum momento. Completa a gente como ser humano, né? Esses dias me causou uma emoção. Eu até estava com a minha esposa, fui num restaurante, aí cheguei lá, tinha um casal, já de meia idade, 60 anos, de uma moça nova que era filha. Eu cumprimentei e sentei na mesa ao lado. Passa um pouquinho, a filha veio cá, e disse para mim assim, ô deputado, me chamou de deputado, meu pai está ali chorando por sua causa. Falei, como é que é?
está ali chorando por sua causa. Eu olhei para ele, estava chorando ao lado. Aí eu peguei, claro, saí da minha mesa, fui lá, dei um abraço dele, afaguei e disse, o que é que foi? Ele falou, olha, o senhor não se lembra, mas o senhor fez um favor, uma atenção para minha mãe, que foi essencial, e aí continuou chorando. E quase que eu chorei também. Juntos. Engraçado, eu vejo isso demais. Eu nem lembro de coisas que eu fiz, Mas que marcou a vida de mas que marcou a vida deles. Isso é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida e da política. Da política. De você atender as pessoas. Quando você vive a política, a sua vida de verdade, não cria um personagem, então o sentido da sua vida também é o sentido que não da cria um política. personagem, né? Porque tem muita gente que é só personagem, né? E só por isso valeria toda a vida pública. Eu acho. Como vale, né, Eu acho. E nesses exemplos que eu estou dando, são dezenas. Eu ando aí para todo lugar, as pessoas me agradecem coisas que eu não lembro, naturalmente, mas eles lembram e ficaram gratos. Então, E fizeram a é diferença. muito importante. Se você tivesse hoje que tomar a decisão de entrar para a política, você entraria. Entraria. Não arrependeu, não? Esse dia me perguntaram o que eu estava achando de ser prefeito. Eu disse assim, no susto, eu estou com muito medo. Mas medo é porque eu estou gostando muito. Medo de deixar. Não, porque a gente entra, há o medo mesmo, medo Sim. desconhecido, né? O medo como você vai ser recebido, porque a política ela é feita de grupos, né, que disputam, a estrutura da eleição já proporciona tudo isso, é uma disputa, e cada pessoa usa as armas que tem, nós sabemos que às vezes a Claro, arma esse é o mundo real. difere. É a realpolitik, é a política real. Isso. Mas não sei se é pela minha formação sacerdotal, que é de... Isso ajuda, hein? O importante não é o que fala de mim, mas quem fala, né? Então, essas máximas que são trabalhadas, não são máximas, são trabalhadas no dia a dia da disciplina de um seminário. Então, me ajudou bastante. E acredito que me ajudou a não ter mais esse medo, né? Aquele medo anterior de entrar, e hoje eu já não tenho mais o medo. O medo hoje já é de não conseguir fazer tudo aquilo que as ferramentas, e são ferramentas grandes que a gestão pública dá pra gente, de fazer tudo que eu posso fazer, que eu tenho a oportunidade de fazer, e que eu sei que ao terminar o mandato E não o povo terei de mais. Rubiataba também gostou, porque você foi reeleito, e bem reeleito. O que é que você destacaria o principal programa da sua gestão lá como prefeito? Olha, Vilmar, eu tenho dedicado bastante, tanto no primeiro mandato e no segundo, mais ainda, na infraestrutura da cidade, para trazer mais qualidade de vida, né, para as pessoas, estrutura de saúde, educação. Mas tem um programa muito especial para o meu coração, que eu ando muito nas casas. Nas eu casas, gosto e eu vejo. E você anda nas casas pobres, lá da periferia. Eu gosto de tomar um café, eu gosto de almoçar, eu gosto de tomar um café da tarde. E andando nas casas e conversando com as pessoas, tem as demandas. Demandas pequenas, como você disse, para nós, mas para a pessoa é importante. Prefeito, está molhando aqui o teto. Sim. A prefeitura pode ajudar. E nós esbarramos, né, nas leis que não pode. A transferência de dinheiro de prefeitura não funciona assim. Claro. Então eu comecei a pensar uma forma de tornar isso concreto. Né? Então Sim. pensei num programa, passando pela Câmara, e que de fato eu pudesse ajudar, né, através da assistência social. Então nós criamos um programa da Casa Digna, que a prefeitura Casa Digna. Isso, que a prefeitura pode fazer essa ajuda. A assistência social vai lá, colhe o problema, né, faz o relatório social, e o engenheiro vai ver e libera um valor de material de construção, né, os materiais que são credenciados ali, libera um valor e a família mesmo pega, faz, aí pode fazer mutirão. E aí eu já visitei, são quase 100 casas depois que o programa começou a funcionar, e aí as pessoas começam a mandar foto. Olha aqui a minha cozinha branquinha. Eu sempre tive vontade de ter um piso na cozinha. E, como você disse, eu lembrava, né? Eu emocionei um dia porque tinha uma família que o sonho era ter um sanitário, um vaso sanitário. Eu sei. Dentro de Rubiataba, que a gente acredita que nem existe. Mas isso... E aí ela mandou e contando, né, de modo emocionado. E aí são pequenos, só que a gente só por isso valeria a pena. Todo, né, esse trajeto. Então esse programa traz muita felicidade. Ele é muito bom, né? Casa Digna. Casa Digna. Tem vários programas parecidos, né, a nível estadual, federal. Só que esse é municipal. É municipal, feito sob medida. Né? Hoje não precisa inventar roda, né? 100 casas você já reformou? São quase 100 casas, e a previsão aí é para até o final, aí, pelo menos mais umas 500, né, até o final do mandato. Porque demanda tem, né? Eu sei. São muitas demandas. Uma outra coisa que eu vi pela imprensa, pelas redes, é que você estava dando uma prioridade lá para resolver o problema do lixo, que é um problema de todos os municípios hoje. A grande maioria tem lixão. E me conta como é que você fez lá. Eu acredito, né, estamos investindo bastante na ideia de cooperativa, para fazer a reciclagem do lixo e diminuir o máximo que der para fazer a retirada, né? Hoje a ideia é retirar o lixo de Rubiataba, né? O lixão a gente já está obedecendo aquele cronograma, Sim. Já fizemos o fechamento, já tem o monitoramento e já adquirimos, por exemplo, nós já adquirimos agora a máquina que tritura o resto de galhada, as galhadas, né, já tritura ali, fazendo para compostagem, e a cooperativa já adquirimos as esteiras e um futuro próximo aí, queremos 20, 30, 50 pessoas, tudo trabalhando mesmo na separação, na reciclagem.
e mandar o restante que não for aproveitado para fora. Então, estamos avançados com esse projeto, com esse processo, e estou muito feliz por isso, porque nós sabemos o quanto o lixo é uma tragédia, né, Vilmar Rocha? Para a vida, para a saúde, né, quanto visual. Né? Encontrar uma solução para isso é muito importante. Eu sou professor, como você sabe, a vida toda. Ainda hoje exerço o magistério. Nesse final de semana, agora mesmo, demos um curso em convênio do meu Instituto Vilmar Rocha de Estudos Políticos, com a Universidade Federal, e demos um curso sobre advocacy, relações institucionais e lobby. E se inscreveram 800 alunos no final. Então, eu sou professor. E essa bandeira é uma bandeira é um propósito que eu tenho de lutar pela educação, sobretudo a educação fundamental, é um propósito de meu programa para os próximos anos, na vida pública, ou como cidadão, ou como professor. E o foco é a educação fundamental, né? E essa responsabilidade é dos municípios. Como é que está a educação fundamental? Se tem vaga para creche, ou melhor, se tem déficit para creche, como é que anda a educação fundamental lá em Rubiataba? Dos 246 municípios, Rubiataba é o município que mais investe em educação, está em primeiro lugar, viu, Marcos? Nós temos essa, não sabia disso. Nós temos essa alegria. Nós, com esse novo, né, reorganização da SEDUC, eles fecharam algumas escolas estaduais pela falta de demanda, obviamente. Isso. E eu tive a alegria, né, do governo passar esses colégios para nós, os 2 que foram fechados. Para o município. Para o município. Um deles eu abri mais de 40 vagas para creche. Então, lá não tem déficit para creche? Não tem. Ótimo. É muito dinâmico, porque entra por 6 sei. meses, então sempre tem uma fila. Só que as famílias aprenderam, por exemplo, falta 2 meses para a criança entrar, então já põe na fila, então a gente já sabe. E estamos construindo uma creche de 176 lugares, tempo integral. As obras estão avançadas, é uma obra de mais de 5 milhões de reais. É uma coisa, é uma planta exemplar. Que legal. Coisa muito bonita. Vem cá, aí não vai ter mais déficit. Não vai ter déficit. Não vai ter. Hoje a fila anda muito rápido, a pessoa tem que esperar muito pouco. E quanto tempo você acha que termina esse? Eu acredito que 1 ano no máximo, né, ela já esteja funcionando. 5 milhões, 146. Mais de 5 milhões, 176 vagas, tempo integral. Tempo integral. Poxa vida, estamos que bacana, construindo. É uma grande obra. Uma grande obra. E a nossa educação, a gente tem tido muita alegria. Estamos investindo também muito na primeira infância. Recebemos agora recente o TCM, né? Nosso projeto foi aprovado pelo TCM, juntamente com Lusiânia, também tivemos esse destaque. E a educação de Rubiataba é diferenciada, né? Não é um mérito só da nossa gestão, ela vem em crescimento, mas hoje eu tenho alegria de ver a nossa educação no patamar que está. Ganhamos prêmios no Alfa Mais, até construir um parquinho com o valor do prêmio. Você lembra, assim, quantos alunos? 2.000 na 2.000? Municipal. 2.000. 1.990. Olha, eu desejo que dê tudo certo, que você continue fazendo uma excelente administração lá em Rubiataba. Como é que é a princesinha? Como é que é? É a rainha do vale. Vocês inventaram isso para fazer marca, fazer propaganda da cidade. Mas uma coisa interessante que eu converso muito com o município, na minha vida parlamentar, estadual, federal, que é o seguinte: uma coisa importante de você criar uma cidade, estimular, é a autoestima. A autoestima é boa, né? Mas se eu falar 1 minuto de Rubiataba, você vai pôr a coroa nela. A coroa da rainha? Rubiataba, por ser uma cidade de 20 mil habitantes, ela tem uma unidade de universidade lá. E nós sabemos quanto a educação ela transforma. Eu já fiz da Uni Evangélica, sobre política, e que nos ajudou muito, da qual eu tive a alegria de participar. Então ela tem uma unidade, né, não é uma faculdade, uma unidade da Uni Evangélica. Da Uni Evangélica. Nós temos a maior bacia leiteira, né, da região. Nós temos 2 usinas que produzem álcool. Eu sabia que era uma. Uma está a 5 km de Rubiataba e a outra está a 20, que está em Carmo do Rio Verde, do lado. Mais os funcionários, por ser a cidade maior, né? A maioria de Rubiataba. Produz álcool e açúcar. Nós temos indústrias que fabricam móveis, principalmente sofá, colchão, que vende para o Brasil. Então, Rubiataba tem essas particularidades, né? Nós temos experiências de cooperativa de sucesso, como o Cicobi do Vale, né, como a própria Cooperagro, que tornou Rubiataba essa referência. Olha, eu te agradeço muito a sua presença aqui hoje, foi enriquecedora. Eu sempre falo que foi bom você ter vindo para a política, enriqueceu a política, você é uma referência, é uma pessoa ilustrada, que tem uma visão das coisas, e demonstrou isso aqui claramente. E nós precisamos de ter mais políticos. O Brasil, Goiás e o Brasil seriam bem melhores se tivesse políticos como o prefeito Padre Weber. Um abraço, amigo. Obrigado, para mim é um presente estar aqui. Estamos juntos, hein? Estamos juntos. Obrigado.